A nossa vida cristã, irmãos e irmãs, se resume em 22 quilômetros, 11 de ida, 11 de volta, né? E aqui a gente começa a se perguntar nesse tempo de Páscoa, quantos quilômetros eu já fiz, né, desses 22 quilômetros, né? Então, o caminho começa com a situação do homem velho, né, que lamenta a morte, né, que lamenta uma morte que engole tudo, até as melhores pessoas, e que leu a Escritura, mas não entendeu nada dela, porque leu a Escritura privado do Espírito que inspirou a Escritura. Não sei se aqui todos sabem, né? O Antigo Testamento foi escrito na sua maioria em hebraico, e o hebraico é uma escrita que só tem consoantes. É como essas mensagens de WhatsApp dos jovens, né? Eles só botam as consoantes, né? BLZ, beleza, né? PF, FVR, por favor, né? Então assim é o hebraico. Então precisa do sopro da voz, para se aquilo se transformar em voz e em comunicação, precisa do sopro. Então a letra não basta, precisa do Espírito, né? Do sopro. É o Espírito que dá vida para a letra morta e transforma ela em comunicação. Então, não se pode entender a Escritura sem o Espírito. E ali é onde começou a ação de Jesus. O primeiro sinal de Jesus ressuscitado, nesses 22 quilômetros, né, foi o calor do coração. O aquecimento do coração. Quando a gente sente esse coração que arde ao ouvir as Escrituras, né, explicadas com o seu Espírito, com o Espírito que foi ditado por elas, o coração se aquece, se enche de calor. Agora lembro da imagem, né, do ícone de São Francisco Xavier, que é fácil reconhecer o São Francisco Xavier porque é um homem que está com uma batina preta, só que a batina está desabotoada na gola, coisa que muitas vezes me dá vontade de fazer aqui nesse calor, né, do Espírito Santo, né? Mas por que ele mantinha a batina desabotoada? Porque ele sentia um calor tão grande no coração, que às vezes ele chegava a suplicar ao Senhor, né? Senhor, está demais esse calor no meu coração. Coração que arde. E depois vem o sinal que finalmente faz com que se reconheça Jesus, né? A fração do pão, que é o termo que São Lucas usa para designar a Eucaristia. Então a gente está justamente aqui dentro do esquema de uma missa, né? A liturgia da palavra que aquece o nosso coração, e a Eucaristia que nos faz reconhecer Jesus naquele gesto que ele fez na última ceia e nos mandou repetir até que ele venha, né? Então, mas aí a gente só chegou na metade do caminho. Ainda faltam os outros 11 quilômetros, que com certeza foram percorridos em muito menos tempo que o de ida, né? Porque na ida foram caminhando devagar pela tristeza, e depois por saborear as palavras de Jesus explicando a Escritura, né? Esses outros 11 quilômetros agora são feitos rápido,
com aquela rapidez própria da alegria, né? A palavra alegria vem do latim alacer, alacris, que quer dizer justamente rápido. Então, é a pressa da alegria. Então, com essa pressa, percorreram os outros 11 quilômetros para anunciar aos seus irmãos essa mensagem maravilhosa. E quando chegaram lá, viram que era inútil, porque todos já sabiam, né? Então foi só a alegria de compartilhar a experiência do ressuscitado. Realmente o Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo. Que esse seja, irmãos e irmãs, o nosso caminho, né? Caminho de encontro, de caminhar com Jesus, de ter Jesus entre nós e depois entregar aos nossos irmãos e irmãs esse nosso único tesouro, que é um só, mas que basta, porque basta Ele, porque Ele já tem tudo. Como São Pedro disse para aquele homem mendigo, né? Eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, que é Jesus, né? Em nome dele, levanta-te e anda. Vamos pedir, irmãos e irmãs, nessa Eucaristia, a graça de levantar os nossos irmãos e irmãs, fazê-los voltar a caminhar com alegria, com esperança, por causa dessa nossa experiência de Jesus ressuscitado, que nós fazemos em cada missa que nós participamos.